Boa tarde, professor. Análise à linguagem cinematográfica de Marcel Martin. A princípio eu iria fazer em grupo, mas eu resolvi fazer sozinho. Bom, o VT que eu trouxe foi da Adidas com a Parley, em participação com a Parley, que é uma ONG. Só para fazer um adendo, eu resolvi trazer o VT, mas eu trouxe algumas imagens, vídeos e complementos para fazer um complemento do trabalho, para enriquecer o trabalho, de modo geral. Então, vai estar passando o VT e depois vou estar passando algumas imagens. Por se tratar de uma peça publicitária, eles acabam fazendo não só o VT, enfim, outras peças, produzindo outras peças também. Aqui a gente tem mais uma foto deles, né, da campanha, que aí é a entrada, o layout para comprar o tênis deles. Bom, a análise é dividida em 3 pilares, ou melhor, 3 degraus. Eu resolvi trazer dessa forma os 3 degraus. O primeiro como uma realidade material de valor figurativo, ou seja, o real. O segundo é uma realidade estética de valor efetivo, o sentimento, segundo degrau. E o terceiro, por último, realidade intelectual de valor significante, ideológico e moral. Eu trouxe essa forma, os 3 degraus, porque eles me ajudaram a gravar e entender um pouco sobre cada um desses elementos que a gente vai ver um pouco à frente. Bom, para fazer um complemento, igual eu tinha falado antes, eu resolvi trazer essas informações para poder ter todo o entendimento da campanha, né? Um complemento para poder entender o processo do VT e poder abordar os outros temas, né? Que são os valores, que é da análise. Então, estima-se, ali fala sobre a estimativa de 8 milhões de toneladas de plástico que vão parar nos oceanos. A Adidas lançou em 2017 um modelo de tênis. Em parceria fala da ONG Parley for the Oceans. Inicialmente a produção era de 7 mil. Aquele caso, né? Conscientizar. Hoje tem marcas grandes que fazem, eles chamam de collabs, né? São colaborações, por exemplo, a Gucci ou a Calvin Klein com a linha Gamer, enfim, cada par reutiliza material suficiente para 11 garrafas. Essa informação eu trouxe porque lá no final vai ser relevante. A entrevista, aí o CEO da Adidas anunciou que a empresa atingiu a marca de 1 milhão de pares vendidos. Também essa informação vai ser útil no final. Vou passar adiante. Bom, primeiro, a imagem fílmica restitui exata e totalmente o que é oferecido da câmera, e o registro que ela faz da realidade é, por definição, uma percepção objetiva. A imagem fílmica é, portanto, um estudo realista, ou melhor, dotado de todas as aparências ou quase a realidade. Uma realidade material de valor figurativo, ou seja, aqui como eu tinha trazido antes no degrau, é o valor real, ou seja, são elementos da realidade, que trazem a realidade. Alguns desses elementos ali são movimento, som, cor, relevo e O2. Eu destaquei aqui alguns elementos de valor figurativo destacados no vídeo. Movimento, porque no VT aparece toda aquela corrida, né? Porque tem muito a ver com a Adidas, né? O que eles estavam querendo, a campanha deles que era Run for the Oceans, né? Correr pelo oceano, incentivando a comprar o tênis, né? E salvar o meio ambiente, vamos dizer assim. Som, que é perceptível, a música de fundo que eles colocaram.
Cor, normal, eu coloquei entre parênteses preto e branco em outros casos. Porque, apesar desse ali ser colorido, eu tenho a noção de que se fosse outros VTs ou outros comerciais, poderiam eles ter abordado ou teriam usado o preto e branco. Então, apesar de ser colorido, eu só resolvi trazer porque eu tenho a noção de que poderia ser preto e branco. Eu não coloquei relevo, porque eu fiquei na dúvida, mas acredito que relevo também poderia ser usado, que é onde eles destacam, na arte do VT ali, aparece algumas partes de relevo, como se fosse o tênis ou as tranças, as entrelinhas, que aí acaba formando um relevo, até o relevo do tênis em si. Por isso que eu não coloquei porque eu fiquei na dúvida, mas eu acho que poderia se encaixar. Então, material de valor figurativo seria aquele material, aquele objeto real, aquilo que é perceptível, né? Aqui tem mais uma imagem, como eu falei, todas as imagens são para agregar valor à campanha, no caso, né? Bom, uma realidade estética de valor afetivo. Essa de valor afetivo, tem um trecho aqui no início, ele vai falar que a princípio ele só era completamente objetiva do real, ou seja, com filmes científicos, técnicos ou documentários impessoais. Aí tem a equação pessoal do observador, ou seja, a visão de cada pessoa, né? A interpretação de cada pessoa. Em resumo, o valor afetivo é aquilo que sentimos quando vimos a obra, porém foi o que o idealizador projetou para que sentimos. Eu não coloquei, até porque não faz parte do meu trabalho, mas para definir bem uma realidade estética de valor afetivo, seria o que a gente sentiu. Por exemplo, o filme do Coringa é um bom exemplo. O filme do Coringa, apesar dele ser, em teoria, né, tarjado por ser um psicopata, enfim, praticar o crime, a maldade, o diretor conseguiu retratar muito bem um lado dele que as pessoas acabaram ficando com pena dele, porque ele foi espancado, as pessoas não gostavam dele, enfim, eles achavam que ele era adotado. Eu resolvi trazer só para agregar, no caso. Elementos que foi destacado no vídeo: compaixão, humanidade e meio ambiente. Esses três, porque o vídeo não é que ele induz, mas o que ele passa e o que o roteirista, o diretor, né, de quem fez esse VT gostaria que passasse, era realmente isso, de que quando tu está comprando um produto, tu vai estar ajudando a salvar o meio ambiente. Então, por isso foi passado e por isso que eu trouxe esses três para elementos destacados, principalmente que eu percebi no vídeo. Ou seja, então, afetivo seria aquilo que a gente sentiu, o sentimento que o vídeo trouxe para nós, né? Assim como poderia ser um outro VT de uma parte de um filme, né? Trazendo sobre essa linguagem cinematográfica. Aqui tem mais umas outras imagens, só reiterando que como se trata dessa peça publicitária, eles trazem algumas imagens, né? Então, principalmente essa da tartaruga foi usada também, porque traz essa locomoção, traz esse sentimento de que o mundo, né? Que o mar está sendo poluído e que tu pode ajudar. E como? Consumindo esse tênis que está ajudando o meio ambiente. Realidade intelectual de valor significante. Bom, a gente tem esses três pilares, né? O valor figurativo, ali, o valor real, o valor estético afetivo e a realidade intelectual de valor significante. Nos três degraus seria a ideologia e moral. Eu escolhi essa campanha poderia ter escolhido qualquer um dos três, né? Para desempenhar o melhor papel. Mas eu preferi escolher essa parte ideológica e moral, a princípio, para trazer que até o professor tinha comentado na aula passada que o cinema é uma indústria e também uma arte. Para trazer essa parte que a Adidas está fazendo uma boa ação, tadinha da Adidas. Então, alguns elementos de valor significante destacados no vídeo que eu trouxe foi salvar o meio ambiente versus lucrar.
e a frase que eles falam, que previne que 11 garrafas entrem nos oceanos, né? Ou seja, ela fica com uma boa imagem, salvar o meio ambiente, mas o entendimento que a gente tem que ter, até inclusive o autor cita ali um exemplo dos dois homens lutando, né? Só que não mostra se é um confronto amigável, qual deles está errado ou certo. Ou seja, a imagem mostra, mas não demonstra. Dessa forma, o VT também mostra que eles querem salvar o meio ambiente, que a gente pode ajudar comprando, mas não demonstra o tanto que eles estão lucrando. Por quê? A princípio era para ser feito 7 mil pares, como eu trouxe aquela informação no começo. Foi vendido mais de 1 milhão. Ou seja, então o lucro foi muito grande. Então, só para eu escolher esse intelectual de valor significante, que seria a ética, a ideologia, a moral, para demonstrar isso. E em filme sensacionalista também acontece isso, né? Até um exemplo que o professor tinha citado seria o Velozes e Furiosos. Sim, realmente, sempre vai ter Velozes e Furiosos porque é um filme sensacionalista. Então, eu decidi desses 3 elementos, escolher como ponto de ancoragem principal e mais forte esse da ideologia, da ética e da moral, né? Então ali tem, né, previne que 11 garrafas, então de um jeito ou outro eles acabam, né, até apelando, vamos supor, previne que 11 garrafas entrem nos oceanos. Então, por um lado, a gente vê e acredita que eles vão estar salvando, e de certo modo, sim, eles estão salvando, mas, ou seja, eles não fazendo nada isso de graça, eles esperam um retorno. E no cinema, funciona da mesma forma. Bom, aqui tem o tênis Ultra Boost, quanto que eles vendem no site deles, né? Então, só para fazer um complemento do último slide que eu trouxe, só para complementar que, conforme a informação foi trazida anteriormente, foi vendido 1 milhão de pares, né? O par aí a R$800, vamos arredondar, daria em torno de 800 milhões. Óbvio, a gente entende que não é vendido tudo aqui no Brasil, mas enfim, só por aí a gente dá para ter uma noção de quanto que foi arrecadado, né? Bom, essas são as referências bibliográficas, né? Eu procurei sites de relevância, vamos dizer ali, né? Trouxe a Época, Negócios, apesar de ser revista Glamour, é do Grupo Globo, e o vídeo foi do YouTube, é o vídeo de acesso do VT. Bom, esse método novo, apesar de a gente estar em casa, né, gravando, ainda deixa a gente um pouco nervoso. Eu espero que eu tenha atendido aos parâmetros do professor. E é isso, esse é o fim do meu trabalho, essa é a conclusão dele.